Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo, for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque o amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, ainda que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai se levantar ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco. Naquele tempo, é hoje e agora, na hora que anunciada acontece a palavra de nosso Senhor. O Senhor está falando aos discípulos, mais de 70, 12 apóstolos, mais de 70 discípulos. Embora os discípulos também ele mandava em missão. O que ele fala? O que o Senhor quer ensinar hoje? Alguma coisa quer ensinar. Se um de vós tiver um amigo, e esse amigo for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu, terceiro amigo, chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. É o seguinte: você tem um amigo, aí na sua casa chegou um amigo seu, um outro amigo, mas você tem um amigo, você não tem nada para dar a esse que chegou na sua casa, chegou meia-noite na sua casa, não disse que vinha, você não tinha nada, preparou nada, aí você vai na casa do seu vizinho, pedir 3 pães, para oferecer ao amigo que chegou. Se o seu vizinho, você bate na porta dele, ou me arrumei 3 pães que chegou amigo, o outro não responder. Aí você bate de novo, e de novo, e de novo. O Senhor disse que ele vai se levantar, vai dar os pães só porque você está enchendo o saco dele. A história é essa que ele contou. Ele vai se levantar, vai dar os pães para você? Não, porque ele está muito feliz, não. Isso não, né? No começo ele diz: não me incomodes, já tranquei a porta, já vesti, foi o pijama, já estou dormindo eu, minha mulher e meus filhos. Não vou me levantar para dar pão para ninguém, não indo mais uma hora dessa. Né? Aqui que não levanta mesmo, meia-noite você vai bater na porta e leva um tiro, né? Aí aqui não vai, Fortaleza do jeito que está, né? Mas aí ele acaba se levantando, porque o outro fica insistindo, fica batendo lá. 3 pães, me dê 3 pães. Aí vai ele se levantar para despedir o outro. Tá aí, miserável, tá aí os pães, vai embora. É essa a história que ele contou. Para que está contando essa história? Qual é o sentido da história? Se não entenderam, como é que faz? Como é que a gente lê e não entende? Ele vai explicar. Ainda que o outro não se levante para dar o pão, porque é amigo, vai se levantar por causa da impertinência do vizinho, que ficou toda hora lá importunando ele, né? E lhe dará quanto for necessário. Aí pronto, a história que ele contou é essa. Para dizer o quê? Para dizer o quê, meu povo? Fica tudo me olhando com os olhos regalados. Não entenderam, não, eu vou ler de novo. Anuncia no Evangelho de novo, que não é possível. Né?
para dizer que a gente tem que insistir na oração, do jeito que o homem insistiu para pedir o pão. Né? Vá na casa da Mazé, meia-noite, pedir 3 pão para ela, duvido que ela se levante. Bata lá a noite todinha, duvido que a Mazé se levante para dar os pão. Ela faz um B.O. Né? Chama é o comandante, acolá. Não tira a máscara não, porque é isso mesmo que você vai fazer. Né? Mas pela insistência pode até ser, ela vai dizer uma ruma de palavrão e vai trazer os pão. Não vai servir de nada, os palavrão que vai dizer. Né? Mas nosso Senhor está dizendo, ela sabe que eu gosto de fazer raiva a ela. Nosso Senhor está dizendo que a gente tem que insistir na oração, do jeito que o vizinho insistiu para conseguir. Insista na oração. Senhor, estou precisando dessa graça. Graça pelo meu filho, pelo não sei o que, minha filha, meu pai, minha mãe. Toda hora o pessoal está me escrevendo coisa aí no WhatsApp. Tem hora que eu não ligo mais não, né? Para pedir reza. Reza eu rezo, mas eu não dou jeito não, na situação. Né? Mas é a insistência na oração. Ontem o menino lá, o Diego, ele deu testemunho, né? Bonito. A novena de Terezinha, a gente rezou durante 9 dias, 24 glória, eu dizia, peça a graça, peça com fé. Ele pediu. Pediu a graça do emprego, ele conseguiu. Numa situação difícil, né? Como essa, ele conseguiu. Né? Então, o que ele está ensinando é a insistência na oração. Ah, eu não consigo não. Não consegue porque não está insistindo. Não consegue porque não tem fé. Ou então porque nosso Senhor não quer dar, também tem isso. Não é a hora, se não é a hora não vai receber. Mas como eu não sei se é a hora ou não é a hora, eu tenho que pedir. A mãe do Santo Agostinho lá, a Mônica, Santa Mônica, ficou 30 anos rezando pela conversão do filho, que era muito ruim. Santo Agostinho era o bicho mais ruim que existia na face da terra. Não era casado, tinha filho e escrevia coisa contra Deus. E ainda ensinava coisa errada. A mãe dele começou a rezar pela conversão dele. Rezou um dia? Não. Rezou 30 anos pela conversão daquele miserável. Até que ele se converteu. E hoje é um grande doutor da Igreja Católica. Então é insistir na oração e não ficar reza um dia, o outro não reza, um dia reza, o outro não reza, não sei o quê, não tem fé de cor nenhuma, aí quer receber, recebe não. Mas se insistir com fé, recebe. Mas deixa de julgar os outros também, porque a mania fica pedindo coisa e fica julgando os outros. Aí recebe um pedaço de pau na cabeça, né? Cuidado para não estar julgando os outros. Eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Para quem tem fé e se converte, tá? Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, para quem bate, se abrirá. Né? Quando a gente pede ao Pai, se é uma coisa boa, Ele vai dar. É claro que Ele tem o tempo dele, não é o teu tempo nem meu tempo. É o tempo dele, mas vai dar? Vai. E se não der? Se não der, porque o que você pediu não era bom. Pronto. Então você entrega a Ele. Né? Tem coisa que a gente acha que é bom e não é. Aí às vezes pede pela conversão do filho, o filho não se converte. O nosso Senhor não pode converter ninguém à força, não. A gente pede pela conversão de um, de outro, mas a pessoa tem que querer se converter. Você pode fazer a penitência que quiser, a partir de hoje não coma mais nada, você vai morrer de fome. Se o outro não quiser se converter, não se converte. Entendeu? Então a pessoa tem que fazer o esforço também. Não é só a nossa oração que vai converter ninguém, não. A nossa oração não converte a nada. Quem converte é nosso Senhor. Padre nenhum converte ninguém de nada. Padre pode rezar. Quem converte é nosso Senhor e a pessoa que tem que conseguir que alcançar a graça e fazer o esforço para se converter. Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Não. Imagine se eu vou tomar café de manhã, a menina Márcia, em vez de trazer ovo, trazer escorpião. Não vai dar certo. Cadê ela? Está ali. Vai matar o padre. Né? E faça direitinho, viu? E faça direitinho. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo que pediu. E a coisa melhor para pedir, ele coloca no final, que é o Espírito Santo. Que eu não sei se vocês estão pedindo o Espírito Santo, vocês pedem um bocado de coisa. Eu quero isso, quero aquilo. Já pediu o Espírito Santo? Quem foi aqui que já pediu o Espírito Santo? Na oração, levanta o braço. Eu mandei levantar o braço, não foi o dedo não. Essa aqui levantou foi o dedo, fez assim, olha. Levante o braço, mulher. Tá com o braço doendo? Tá aí. Então, pediu o Espírito Santo, que é a cor melhor.
A nossa santificação. O melhor a gente pedir é o Espírito Santo. A gente pede coisa pequena. Mas também se pedir o Espírito Santo, não fica preocupado não, que adianta pedir o Espírito Santo e ficar preocupado. Que é o que acontece. Ai meu Deus, me dá o Espírito Santo, depois volta a preocupação o dia todinho. O que adiantou? Se quer o Espírito Santo, então se deixe levar por Ele, se deixe conduzir por Ele. E não fique pedindo a Ele, e fazendo as coisas da sua cabeça, não. Como a Marta lá, Marta e Maria, que ficou, foi reclamando de Nosso Senhor. Por quê? Porque Nosso Senhor estava lá e ela nem viu. Queria fazer as coisas para o Nosso Senhor estava lá e ela se cansando. A maioria da gente faz isso. Reza de manhã, pede o Espírito Santo, isso, aquilo, depois se envolve com preocupação o dia todinho, chega de noite, está aqui e não aguenta. Não aguenta porque você se preocupou o dia todinho com você mesmo, com as suas coisas. Se você pedir o Espírito Santo, viva segundo o Espírito Santo e deixe ele agir. E não fique querendo resolver as coisas só. Né? Esse é o Evangelho. Né? Então é pedir a Nosso Senhor, pedir, insistir, dizer, Senhor, isso, mas se for corra boa, se for corra ruim, ele não vai dar. E se não for hora, não vai dar. A pessoa que Nosso Senhor a pessoa que o Pai era mais próxima, quem é? Jesus. Ele tirou a cruz de Nosso Senhor? Tirou? Não. Então, se é para tirar a tua cruz, nem peça, que ele não vai tirar. Porque a cruz conduz o quê? A redenção. E o que é o melhor? É a redenção, é a ressurreição. A gente pede isso, que tira, meu Deus, a minha cruz está muito pesada. Tira, bota outra, vai botar outra pior. Por isso agradeça por sua cruz, né? Ela nos coloca do lado de Nosso Senhor e nos levará para a ressurreição. Ele não tirou a cruz de Nosso Senhor, o Pai. Deixou ir até o fim. E Nosso Senhor foi fiel. Porque Nosso Senhor também, se quisesse não morrer na cruz, não morria, pronto. Se ele quisesse escapar, tinha escapado. Mas ele também foi fiel. E na carta aos Gálatas, né, é uma carta que fala da fé. Que comunidade é essa dos Gálatas? Paulo, ele fundou um bocado de comunidade. Corinto, Gálata, Tessalônica, Filipo, né? As comunidades que ele fundou. Ele saía por aí, teve 3 viagens que ele fez. Viagem a navio, naufragou, quase morre afogado, bateram nele, foi açoitado, foi apedrejado na evangelização dele. E a gente quer tudo bem bom, né? Ele não quer sofrer nada. Nessas viagens dele, ele fundou um bocado de comunidade, essas daí que eu falei. Uma dessas é essa aos Gálatas aqui. E lá ele anunciou o quê? O Evangelho. É o que eu procurei fazer e procuro fazer aqui faz 5 anos. 3 como padre. Eu procuro todo domingo, todo dia aqui eu evangelizo. É o que o Paulo fazia. Então ele pregou o quê? Nosso Senhor. Aí essa comunidade aqui, e depois ele ia embora. Ele ficava lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, foi embora. Nenhum evangelizador, nenhum padre fica para toda a vida, não. Aldo Rosaldo, né? Ficou aí, não sei quanto, 10 anos, está indo para outro lugar. Então Paulo, ele chegava, evangelizava lá, evangelizou Gálatas e foi embora. Quando ele foi embora, o pessoal da comunidade se esqueceu o que ele tinha evangelizado e voltou atrás nas coisas anteriores. Qual era as coisas anteriores? Eles eram judeus, seguiam a lei do Antigo Testamento. O Paulo disse, não, a partir de hoje aqui a lei é Cristo. Seguir a Cristo, confessar, comungar, isso, aquilo. Quando eles vão embora, eles voltam ao Antigo Testamento. Aí Paulo escreveu, bando de doido, ele chama de insensato. Eu preguei em vão, foi? E que adiantou ficar 3 anos pregando para vocês voltar ao que era antes? Então aqui é uma reprovação que ele faz à comunidade que ele fundou, e ele evangelizou durante um período, e depois esse pessoal esqueceu e voltou atrás. Quando eu for embora, no dia que vocês esquecerem o que eu disse, eu volto aqui e mando, sei lá o que eu vou fazer. Vou fazer igual o Paulo aqui. Se preocupe não, que eu não volto mais não, né? É outro padre que vem e vai ficar. Então, mas é isso, ele evangelizou o que é o correto, o que é errado, ele disse, ele insistiu, e quando saiu, o pessoal esqueceu. Acontece em muitas comunidades. Esquece o Cristo, esquece o anúncio do Cristo e volta para o que era antes. Então aqui é um carão que ele está dando para essa comunidade,
que ele gostava muito, que ele educou na fé, e que a comunidade esqueceu a fé em Cristo. Queria voltar a seguir o judaísmo, a lei do Antigo Testamento. Como se fosse, por exemplo, uma ruma de testemunho de Jeová, porque eles seguem o Antigo, aí a gente evangeliza, vai embora e eles querem voltar para o testemunho de Jeová. Não serviu de nada. É o que aconteceu aqui. Tá? Então, cuidado. Cuidado para não voltar ao que era antes, mas ter os olhos fixos em Nosso Senhor e se converter. Eles queriam voltar à lei do antigo Israel. Não existe mais. A lei agora é do novo Israel. Então que o Senhor nos dê a graça de seguir a nova lei, né? Que é Ele pedir o Espírito Santo, pedir corra boa, pedir corra ruim não. Se é corra boa, Ele vai dar. Se é coisa ruim, Ele não vai dar. E orando por Giovanni Silva, família que está aí, para que o Senhor conceda também o Espírito Santo.